Antes de mais nada, eu queria agradecer, né, ao convite, né, que a gente recebeu aí do Luiz Nassif e pela oportunidade de apresentar aqui algumas informações que eu acho que agregam, né, a essa discussão com relação ao que está acontecendo no Nordeste, né. Diferente do colega Ferraro, eu vou fazer o uso do PowerPoint, né, só que eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente do que normalmente se faz no BNDES. Né. No BNDES normalmente se aborda muito setorialmente. Eu vou falar a respeito de alguns setores, mas a minha abordagem vai ser um pouco diferente. Eu vou trabalhar muito com mapas, né? O que eu vou fazer aqui é mostrar um pouco de overview a respeito do banco como um todo, mas depois eu vou fechar a lupa, caindo até para nível de estado a estado e às vezes destacando em municípios na região Nordeste. Né? Qual é o objetivo? Com isso tentar provocar um pouco, mostrando o que é que o banco tem feito, né? Que pesa muitas vezes, é um bom indicador da economia da região que está acontecendo, a atuação do banco. Bem, antes de mais nada, o que aconteceu com o BNDES? Isso aí são dados de desembolso do BNDES do ano de 2000 até maio de 2012, né? Então a gente tem uma série histórica aí de mais de 10 anos. O destaque que eu faço aqui, se a gente observar, é que eu coloquei os desembolsos do BNDES no Brasil, estou tratando aqui, até maio desse ano, foi de 34,2 bilhões. Isso é mais do que o BNDES desembolsou o ano todo de 2000, o ano todo de 2001. E a gente percebe o pico aí que começou até a partir de 2008, como o Ferrara também já tinha destacado aqui, a gente teve uma situação que esgotou-se o crédito no mercado nacional e praticamente 80%, segundo dados do Banco Central, de crédito e taxa de longo prazo, com taxa de longo prazo e crédito no mercado brasileiro foi atendido pelos bancos públicos federais. Sem a existência deles, a marolinha tinha virado um tsunami no Brasil. Isso é um fato, e a gente ainda tem as consequências. Mas isso é um ponto muito importante, essa ação anticíclica de crédito que os bancos públicos federais tiveram nesse período. Bem, outro dado que eu sempre gosto de falar do banco em geral, antes de falar em detalhes, é porque o banco é conhecido como ser o banco dos grandes projetos. Sim, nós somos o banco dos grandes projetos. No lado direito, a gente tem os desembolsos do BNDES no ano de 2011, ok, que foi 138,9 bilhões de reais, sendo que 64% desse valor foi para atender grandes empresas. No contraponto, se a gente olhar no lado esquerdo, em número de operações, que foram quase 900 mil, aproximadamente 94% das operações que a gente fez foi com micro, pequena e média empresa. Por que eu estou destacando isso? É porque parece que o BNDES é inacessível às micro, pequenas e médias empresas e muitas vezes pessoa física. Na verdade, isso não acontece. A gente tem as operações acontecendo. Elas acontecem através dos bancos, como por exemplo o Banco do Nordeste, que é um parceiro nosso nos repassos de recursos. Isso aqui, eu começando a olhar um pouco mais região, se a gente olhar um acumulado aqui, eu estou colocando dados aqui de somatório, tá? De 2000 até maio de 2012, para a gente ter uma noção mais ou menos histórica do que aconteceu de apoio do banco. A gente teve aqui um somatório, né, nesse período de 890 bilhões de reais, né, aproximadamente, de desembolso no Brasil todo. Isso aí é o somatório. Sendo que a gente teve essa distribuição de recurso, né, acontecendo por região no Brasil. A gente aqui trata da seguinte situação. Se a gente olhar para o Nordeste, aquela questão dos 13,5% do PIB que o Nordeste gera, a gente vê que historicamente o banco, né, atingiu historicamente esse somatório de 11%. Aí você diz, olha, isso aí não atingiu ainda o mínimo possível. O ideal seria você pelo menos ter o mesmo desembolso do orçamento do banco equivalente ao PIB ou maior. O ideal seria até maior para você conseguir elevar, alavancar a questão de capacidade produtiva da região. Quando a gente chega e dá uma olhada para o ano de 2011, a gente já começa a enxergar uma situação que veio mudando nos últimos anos, por diretivas de atuação do banco. A gente tem aí o patamar de 13,5% que conseguiu se atingir do desembolso do BNDES na região Nordeste. Isso totalizou 18,8 bilhões de reais. O que é interessante destacar? Isso num orçamento crescente do banco é um crescimento muito maior. Se a gente perceber aquele patamar de crescimento de 2000 até 2012 que eu mostrei, do aumento do orçamento global do banco,
é uma situação que você observa que o banco está se esforçando, né, em ação com as várias instituições, empresas e governos para conseguir atingir essa meta. Não é fácil, mas a gente está conseguindo. Com relação a desembolso na região Nordeste, ok, a gente tem essa situação histórica aqui do ano 2000 até maio de 2012 também. A gente percebe aí que a mesma situação se repete com relação a maio de 2012, né, de você ter atingido de desembolso já 4,1 bilhões de reais na região, na Nordeste, que seria muito acima até do que você teve historicamente até o ano de 2005. Então a gente tem uma mudança muito grande de atuação do banco na região Nordeste. Isso aqui é só o overview com relação à distribuição de como é que ficou isso aí, acumulado ainda, olhando 2000 a maio de 2012, mas eu acho interessante dar uma olhadinha nisso aqui. Isso é um mapa em que a gente tem a contribuição do PIB de cada estado do Nordeste, isso aí é do ano de 2009, ok? Em comparação aos desembolsos que o BNDES realizou em cada um dos estados do Nordeste. Se a gente der uma olhada, vai conseguir perceber que você tem a oscilação, isso é estatística, então você vai ter em algumas situações, a gente já tem a diferença de período, né? Que eu estou olhando o ano de 2009 PIB com relação, que a gente tem esse atraso no cálculo, né? A operações realizadas no ano de 2011. Mas você consegue perceber, aqui se der uma olhada, que alguns estados a gente está conseguindo ter um desembolso, por exemplo, como o Maranhão, acima do PIB que o Maranhão representa da região Nordeste. Em outros estados a gente não está conseguindo ainda isso, mas com certeza vamos conseguir atingir isso. Por exemplo, o estado de Sergipe, ele está próximo, né, equivalente a 3%, mas próximo aos 4,5% em que você tem de geração do PIB da região Nordeste do estado de Sergipe. Então, a gente tem essa oscilação aí, mas estamos tentando trabalhar sempre com um percentual mais alto. Agora, isso varia por quê? Eu sempre gosto também de lembrar a seguinte questão. O BNDES ele não tem um orçamento em que ele define para onde vai o dinheiro, né? Tem que ser apresentado, assim como o PNB, o nosso colega Ferrari falou muito bem, tem que ser apresentado projeto, né? Então a gente tem que receber projetos. Então, por mais que o BNDES incentive, articule, apresente taxas diferenciadas ou o que seja, mas tem que ser apresentado projeto ao banco, porque o banco não faz projeto. Não teria sentido a gente fazer o projeto, analisar o projeto e executar o projeto, né? Que aí a gente perderia foco até da função da gente. Bem, se a gente der uma olhada agora, caindo um pouco mais para estados do Nordeste. Primeiro, se a gente olhar o Brasil como um todo, tem alguns projetos aí de destaque que são interessantes de se observar. São projetos de grande peso, ligados à infraestrutura, né? Ligado à cadeia produtiva das mais diversas e que a gente gosta de dar uma olhada neles, né? Se a gente observar especificamente para o Nordeste, a gente tem algumas coisas interessantes de destacar, como por exemplo, o projeto aqui do Renova, que é um projeto de parques eólicos no meio do semiárido da Bahia, é muito interessante, eu vou falar um pouco mais dele mais à frente, né? Temos aqui na divisa entre o Maranhão e Tocantins, a hidroelétrica de Estreito. Temos também ao lado um projeto de produção de papel e celulose da Suzano. Potencial aqui de duas refinarias Premium 1 e 2 que já estão no radar do BNDES, elas não estão sendo financiadas ainda pelo banco, mas possivelmente o BNDES deve entrar como financiador desse projeto, mas eles estão em estruturação já. Complexo portuário de São Gonçalo da Amarante, do Rio Grande do Norte. Não sei se vocês sabem, mas o Porto de Pecém fica ali em São Gonçalo da Amarante, no Ceará. Então é o mesmo nome de município, só que um no Ceará e outro no Rio Grande do Norte. Questão de transnordestino, SWAP. Então, aqui a gente já tem o overview que está acontecendo uma série de grandes projetos ligados à infraestrutura e capacidade produtiva no Brasil, né? Eu não estou dizendo todos, porque aí eu teria que colocar até uma série de projetos, eu encheria um mapa de projetos. O destaque é que em torno de 10% aqui, se a gente olhar mais para dentro, a gente está olhando o Cerrado Baiano. Então, em torno de 10% do que o banco desembolsou em operações de crédito aqui na Bahia, foi para aquela região do Cerrado Baiano para a produção de grãos, que o Ferrari também já tinha mencionado, né, que o BNB também tem atuado lá. Então, às vezes fica um pouco assim, olha, mas realmente tem coisa acontecendo lá? Tem, olha. A Bahia é um dos estados que tem a maior economia, tem o estado que tem a maior economia da região Nordeste. 10% das operações que o BNDES fez no estado da Bahia nesse período, se usar como referência aproximadamente, foi de financiamento ao setor agrícola para a produção de grãos. Então, isso tem um peso grande.
Aqui só um mapa detalhando um pouquinho onde é que fica, né, o Renova, que eu já tinha mencionado. Se a gente der uma olhada aqui no Ceará, o Ceará ele tem uma certa homogeneidade de atuação do banco. É um estado que a gente tem conseguido fazer uma série de operações, tem muita coisa para fazer ainda, mas é interessante que a gente conseguiu uma certa homogeneidade. Eu trouxe para destaque aqui duas coisas. Primeiro, capital, Fortaleza, dos 8,8 bilhões de reais aí acumulado, a gente teve desembolso em Fortaleza, em operações de financiamento em Fortaleza. E aí ao lado, esses 2,4 bilhões é no município de São Gonçalo da Amarante, né? O que é destaque interessante lá? São Gonçalo da Amarante é onde tem o Porto de Pecém. Então você tem uma série de obras voltadas para a infraestrutura portuária, por exemplo, a parte de estrutura do porto mesmo, física, né? A estruturação de duas termoelétricas, a termoelétrica de Pecém 1, que é uma operação de 1,4 bilhão de reais, a termoelétrica 2QMPX2, que é de 737 milhões de reais. Então são operações de grande porte que estão acontecendo, fazendo a infraestrutura portuária do porto na área do Porto de Pecém. Se a gente der uma olhadinha aqui no Maranhão, tem um destaque aqui, só voltando. A gente tem essa distribuição, lembrando que aqui a gente também pega um pouco do Cerrado, né, a parte de grãos, mas os destaques que eu peguei aqui são o projeto da Suzano, de papel e celulose, que é na divisa entre o Maranhão e Tocantins, né, um projeto de 5 bilhões de reais, o BNDES está financiando 3,2 bilhões de reais. Eu devo estar até com a equipe, a gente deve estar indo lá daqui a 2 semanas, né? Interessante que a gente vê o projeto da indústria em Imperatriz, mas a gente tem que também visitar a parte de plantio de eucaliptos no Tocantins, então a gente tem que ficar entre os dois estados para conseguir ver o projeto. A hidroelétrica de Estreito, que é bem próxima daí também, né? Que é um projeto de alguns bilhões de reais também. Se a gente der uma olhada aqui no Piauí, os destaques que eu trouxe, né, de desembolso do Piauí, desses 2 bilhões acumulados que a gente teve aí, são em Teresina, 715 milhões, que como eu tinha comentado, é muito comum de acontecer, né, uma concentração de desembolso em capital, né. De novo a questão do Cerrado, ali a gente tem a produção de grãos, então a gente teve aí 177 milhões de reais em operação naqueles municípios para a produção de grãos, né. E ali 93 milhões de desembolso para Parnaíba, que é uma cidade de destaque também na região. Eu não estou detalhando mais, né? Mas a gente tem ainda um desafio muito grande com relação ao Piauí. A gente conseguiu com o estado do Ceará, né, várias ações junto aos bancos que emitem o cartão BNDES, e também junto a ações de entidade de classe, que o cartão BNDES, que é um produto voltado para micro, pequena e média empresa, ela atingisse 100% de emissão em todos os municípios do estado do Ceará, né? Foi o primeiro estado da região norte e nordeste a gente conseguir 100% de emissão do cartão. É um produto que ele é muito bom, né? E que a facilidade de crédito dele faz com que as empresas menores, né, consigam aí fazer operações de crédito muito simplificadas. Então, a gente tem um desafio muito grande com relação ao Piauí. O Piauí é um dos estados que precisa mais a gente ter cartão BNDES emitido. Ele tem muitos municípios que não tem o cartão BNDES, e que a gente está trabalhando em cima disso, e também não tem operações com BNDES, nesse período aí que a gente levantou de 2009 até agora, não é? Porque às vezes tem situações estruturais de produção de cada um dos municípios, né? A gente às vezes não consegue, porque você não tem um comércio relativamente formalizado, então a gente tem que usar várias estratégias para conseguir, muitas vezes, uma articulação com instituições como o SEBRAE, para conseguir emissão de MEI, do microempreendedor individual, para a partir daí, com o CNPJ, ele conseguir ter acesso à linha de crédito do banco. Então, a questão toda aqui não é só o crédito que é a solução, você tem que ir além disso, muitas vezes, com o banco de desenvolvimento. Destaque interessante também, né, já que a gente estava citando aqui Piauí, Ceará, é a questão da Transnordestina, né? A gente tem aí 84 municípios impactados, é um projeto que gira em torno de 5,2 bilhões, 5,4 bilhões de reais, né? Desses aí 900 milhões aproximadamente são financiados pelo BNDES, né? E eu gosto de colocar junto com esse mapa. A frente de trabalho da Transnordestina, ela vai andando, e tem uma outra frente de trabalho que ela anda também e impacta outros municípios, e muitas vezes aqui é a seção de municípios, que é a transposição do Rio São Francisco, ou integração de bacias do São Francisco. O banco não financia isso, mas a gente sempre observa isso porque a gente tem uma interseção aí de pelo menos 40 municípios impactados
pelos dois projetos simultaneamente. São projetos que você está saindo de Eliseu Martins, no interior do Piauí, cortando, né, o estado de Pernambuco de ponta a ponta, ali em Salgueiro, sobe e atravessa o Ceará de ponta a ponta, um chegando ao Porto Suape e outro ao Porto de Pecém. Eu sempre destaco que a Transnordeste, na minha opinião, é um dos melhores projetos de infraestrutura brasileira, porque ele se antecipa à demanda. Você não espera, por exemplo, que esteja colapsando o sistema de logística de distribuição de grãos que está sendo produzido no Cerrado, para você depois construir a ferrovia. Ela está se antecipando a essa demanda existente e também a de produção de minérios. Então, é uma solução de infraestrutura importante, né? Não só para a região Nordeste, como até para o Brasil como um todo, na questão de exportação, não é? E na questão de infraestrutura logística do Brasil como um todo. Dando uma olhadinha aqui em Pernambuco, né? Pernambuco eu não peguei o desembolso do estado todo, eu resolvi destacar a questão do SUAP, né? Aqui eu estou colocando o desembolso acumulado de 2000 até maio de 2012, eu não estou dando aquele corte de 2009, tá? Em que você teve aí, incluindo Recife, que se considera também um município impactado pelo projeto de SUAP, um desembolso de 22,5 bilhões de reais. A gente aí dentro tem operações de crédito das mais variadas, mas é interessante destacar que se a gente olhar no município de Pojuca, que é onde fica o SUAP, ele pega o município de Pojuca e o município do Cabo de Santo Agostinho, né? Mas a refinaria, petroquímica, estaleiros ficam no lado de Pojuca, né? Então, você tem aí acumulado no município de Pojuca, que tem 70 mil habitantes, certo? Um desembolso de 16,5 bilhões de reais. Em Recife, capital, com 1,5 milhão de habitantes, você tem um desembolso acumulado de 4,4 bilhões de reais. Então, você vê que são projetos extremamente expressivos, né, com relação ao tamanho deles, né, o desembolso deles, né, e que com isso também trazem uma série de desafios de atuação conjunta, né, de banco como financiador, com o governo de estado, com municípios, né. A gente tem o lado positivo e o lado negativo muitas vezes desses projetos, mas se a gente fizer o balanço geral, ele traz muito mais benefício do que a questão de pontos negativos. Isso aqui é uma tabela, depois quem quiser vai estar disponível, né? A evolução de desembolso município a município. Olhando um pouco aí para o lado da Paraíba, né? O que eu destaco de interessante? A gente teve uma operação recente, vamos lá, a gente está concluindo ela em 2010, que foi no município de Mataraca, tá? Ele é um projeto que se chama Vale dos Ventos. Foi um parque eólico instalado na Paraíba no valor de 162 milhões de reais, né? Então é um projeto que eu acho interessante para a economia paraibana aí, né, de destaque. Mas olhando um pouco para frente, né, o que vai acontecer, eu gosto de destacar muito o projeto da Fiat. A Fiat, né, ela vai estar se instalando no município de Goiânia, né, está no processo de estruturação de projeto, análise, tudinho, e ele impacta, né, vários municípios no lado de Pernambuco e vários municípios no lado da Paraíba, né? A gente fez um exercício aqui de ver o que aconteceu até agora de liberações. BNDES financiando até o momento em que a fábrica não está instalada lá e ainda não começou a parte, eu acho que de terraplanagem, alguma coisa de estruturação, mas efetivamente não se construiu fazer a fábrica ainda, né? Então, o banco não começou a desembolsar ainda na fábrica. O que a gente teve aí de liberação acumulada de 2000 até 2012? O mesmo exercício que a gente fez para a SUAP, a gente olhou para o lado de Goiânia. A gente pegou a região de desenvolvimento aqui que o estado de Pernambuco considera, por esse lado de cá, e para Paraíba a gente também pegou alguns municípios que são considerados impactados pelo projeto da Fiat. A gente teve acumulado aqui 714 milhões de reais, né, nesse período aí, nesses municípios aqui. É interessante falar que em Goiânia, aqui, esse vermelhinho aqui, daqui para cima já é Paraíba. A gente tem também um polo farmacoquímico se instalando com a fábrica da Hemobras, né? Já tem uma fábrica de vidros, planos que está se instalando também lá, né? Já está instalada, está em obras, né? Se instalando. Então você tem um canteiro de obras já acontecendo ali naquele município. Se a gente der uma olhada no lado da Paraíba, a gente começou a observar o seguinte, olha, vamos olhar como é que está a situação de raio de distância, né, da localização da fábrica e ver como é que isso aí pode ser ou não impactado.
E o interessante é que você vê que isso atinge a capital, João Pessoa, né? E a gente até tem uma conversa interessante para quem mora na região, que disse, olha, se eu fosse morar trabalhar na fábrica da Fiat, eu não moraria em Recife, eu moraria em João Pessoa, que é mais perto. Então você tem um potencial de tanto de cadeia de fornecedores potencialmente se instalando, quanto outras coisas ligadas a comércio e serviço muito grande, né, com um potencial muito grande de ampliação da economia da Paraíba. E é interessante que a gente destacou aqui Campina Grande. E Campina Grande, por ter historicamente uma capacidade industrial boa e também formação de profissionais com a qualificação boa, tem um potencial de também ser extremamente impactada positivamente pelo projeto da Fiat. A gente, quando fez o somatório aqui, incluiu João Pessoa. Então a gente chegou a 1,9 bilhão de real, né, nesse período aí até 2012. Ou seja, sem ainda a gente ter a implantação da fábrica da Fiat, já aconteceu isso aqui. A gente tem um detalhe importante que a gente tem uma preocupação permanente, que é com relação muitas vezes ao entorno desses grandes projetos, né? A gente participa de processos de articulação junto a várias entidades, a governo de estado. A gente tem uma parceria muito forte, por exemplo, de atuação com o governo do estado de Pernambuco, com relação ao entorno do Suave. Já estamos em conversas e tratativas com relação ao entorno da Fiat, né, porque a gente tem um processo muitas vezes migratório de ocupação de solo, que é muitas vezes processo de favelização, que se a gente não controlar isso em conjunto, o banco não vai chegar na ponta e fazer isso. A gente tem que fazer isso em parceria com estados e municípios. Né? Então, é uma preocupação permanente que a gente tem para sempre ter, maximizar os impactos positivos e minimizar o impacto negativo. A Fiat está engatinhando ainda, mas é uma preocupação permanente que a gente tem de não ter nenhum problema mais à frente também. A gente colocou aqui também, tem a tabela, depois se alguém quiser olhar historicamente, né, os desembolsos município a município, né? E vamos falar um pouquinho aqui do Rio Grande do Norte, do elefante. A gente teve aí, de 2009 até maio de 2012, essa acumulação aí de desembolso do banco, né, no Rio Grande do Norte, né? Quanto mais escuro, maior o valor das operações que aconteceram acumuladas, né? Isso, operação direta, indireta, todos os setores econômicos, eu não estou separando o setor econômico aqui. E destaques que eu trouxe, né? Desses 3,3, a gente teve aí 883 milhões em Natal, né? E ali em cima, que era o município de João Câmara, junto com o município de Parazinho, a gente tem aí a questão de construção de parques eólicos também. O Rio Grande do Norte ele tem também uma das melhores localizações do Brasil para instalação de parque eólico. A gente teve contratado em 2011 e no começo desse ano já, né, e já tem desembolsado ali na região em torno de 1,4 bilhão, 1,8 bilhões de reais em projetos de usinas eólicas, né? Então a gente tem aí, como o Ferrari também colocou bem antes, né, a gente sempre fala porque o BNDES e o BNB estão andando sempre em conjunto, então a gente trabalha muito em complementaridade em projetos juntos. A questão de parques eólicos, né, que você teve toda uma estruturação de uma série de parques eólicos na região Nordeste, né, e o banco tem trabalhado muito com a cadeia de fornecedores de parques eólicos e com a instalação dos parques eólicos. Isso é uma coisa muito importante para você pegar aí toda essa cadeia produtiva ser desenvolvida no Brasil. Por fim, né, o estado de Sergipe, que a gente tem essa concentração, um nomezinho de destaque de Aracaju, em que a gente teve, né, de 1,7 bilhões de reais de operações realizadas no estado como um todo. 555 foram desembolsos que aconteceram em Aracaju, né, e uma operação de destaque grande que foi realizada com o governo do estado de Sergipe para eles estruturarem e organizarem todo o processo de gestão dele em uma série de projetos de infraestrutura do estado de 547,5 milhões de reais. E isso remete, né, para a questão do Proinvest. Né? O que aconteceu? Né? A gente teve aí, em 2008, com a crise internacional, várias estratégias de governo para a economia do Brasil continuar rodando. Uma delas foi a questão da redução do IPI, de linha branca, né, e de indústria automobilística. Só que toda essa indústria automobilística e a produção de linha branca não fica no Nordeste, ela fica no Sudeste do Brasil. Só que aí você teve um aquecimento da economia necessário para a questão de capacidade produtiva. Por outro lado, você teve uma certa punição com os estados, né, em especial os estados do Nordeste.
porque o IPI ele compõe, né, o fundo de participação dos estados. Então você teve uma redução de participação, ou do fundo de participação dos estados e dos repasses. Né? Qual foi a estratégia adotada? Né? Para o governo federal continuar com a política de investimentos dos estados, né, a solução que surgiu foi a questão de empréstimos realizados aos estados, e com isso o banco, o BNDES, foi operacionalizar esses empréstimos com o operacional do governo federal. A gente teve aí o Programa Emergencial de Financiamento 1, o PEF1, tivemos o Programa Emergencial de Financiamento 2, que foi o PEF2, e teve o BNDES Estados. Teve um processo de aprendizagem, né, do banco, né, sempre buscando qualificar cada vez mais esses processos de financiamento, em que a gente teve aí no Nordeste 6 bilhões e 400 milhões contratados com os estados do Nordeste, tá? Isso até 2011, e desembolsado até maio agora de 2012 a gente teve 5,6 bilhões de reais, né? Então, o que aconteceu? Funcionou, e a gente está conseguindo ter resultados bem interessantes com vários estados do Nordeste, né, e também do Brasil. Bem, como a estratégia funcionou, para continuar investindo em infraestrutura e estruturação dos estados, se partiu para novamente a mesma estratégia, que é o ProInvest agora. A gente tem aí 20 bilhões de reais, né, que foi definido aí os detalhes dessa distribuição pela resolução do Conselho Monetário Nacional em julho desse ano, é uma coisa recente. E que o Nordeste, né, tem disponível aí quase 7,8 bilhões de reais, né, distribuído pelos estados do Nordeste dessa forma. Todos eles, né, têm que ter a sistemática que o BNDES é acostumado a fazer, né, de acompanhamento. As estratégias de atuação estão sendo definidas ainda, e como é que vai funcionar o processo em si de operação. Não são operações simples. Você chega num estado, por exemplo, que tem 150 projetos a serem executados, não é algo simples de você fazer a contratação, que tem que ser feita até o final desse ano, que é o que está previsto. Posteriormente, a questão dos projetos executivos de cada um dos estados e acompanhar a execução de cada um desses projetos. Então, é um desafio até, digamos assim, organizacional para o BNDES. Como é que vai ser solucionado isso daí, mas que está se trabalhando em cima disso, conversando muitas vezes com os nossos colegas aí dos outros bancos públicos federais. Mas, destacando que isso aí é o que tem para frente. Então isso aí é tudo ainda investimento que está para acontecer na região Nordeste, e muitos deles são para infraestrutura de estado. Quais os destaques finais aqui que eu queria deixar? Bem, o primeiro é a questão de ampliação do BNDES na região Nordeste, né, por uma diretiva que aconteceu, né, de política de governo, né, nos últimos anos, se a gente observar, né, até os dados financeiros, quando a gente vê, tem uma diretiva política de atuação e de definição, por exemplo, de incentivo à alocação de determinados projetos estruturadores na região Nordeste. Essa equivalência do PIB com desembolso é algo interessante de destacar, né? Que a gente está conseguindo, né, atingir no mínimo a contribuição do Nordeste em comparação com o orçamento do banco, só que o desafio é ultrapassar isso, né? Porque a gente teve historicamente um orçamento crescente do banco. Então a gente, para chegar nesse patamar, significou que a gente teve que forçar muito mesmo, né? Buscar muito, incentivar muito, articular muito, que esses projetos acontecessem também de maneira sempre qualificada, né? Isso é uma coisa que o BNDES sempre preza, a qualificação dos projetos que ele está financiando. Outro ponto também é que a gente tem que sempre ter na cabeça, né, que você tem que ter ações permanentes mesmo para vencer esses desafios que tem das diferenças regionais e intra-regionais. Eu estou falando aqui do BNDES atuando no Nordeste, mas também no Brasil. Se a gente olhar todas as regiões do Brasil, todas elas têm diferenças dentro das próprias regiões. Isso é muito comum acontecer, e dependendo do tamanho da cidade, dentro das próprias grandes cidades a gente tem essas diferenças. Mas lembrando que, por mais que a gente olhe e tenha essas diferenças intra-regionais saindo do Nordeste, ainda o Nordeste é o que tem os piores indicadores do Brasil. Então a gente tem muito chão pela frente ainda para trabalhar na região Nordeste. A questão de ter um olhar multidisciplinar e sem pré-conceitos, eu estou tirando o tracinho mesmo do preconceitos, né, que eu acredito que tem várias soluções possíveis, inclusive as soluções não convencionais para você desenvolver a economia na região Nordeste, né? Uma questão importante é o desafio do setor de petróleo e gás, né? Professora Tânia Bacelar, a gente
conversa muito e tal, e ela até já tem citado isso, e é um fato, né? A gente tem que ter muito cuidado com o processo de investimentos que vão acontecer no setor de petróleo e gás, uma possível, né? Dependendo da forma como seja abordada a reconcentração industrial para o setor de petróleo e gás na região sudeste do Brasil e sul. Então você vai continuar ou aumentar o hiato existente com relação à região nordeste, se não for trabalhado bem essa questão, né? E essa questão de visão de futuro em implantação, eu gosto sempre de olhar assim, eu cresci muito escutando aquela história, Brasil é o país do futuro. A gente está vendo uma situação em que não é o país do agora mesmo, então a gente está num processo de implantação, não é? Com um monte de coisa acontecendo na região nordeste, e que é enxergar o Nordeste, eu gosto muito dessa frase, como fazendo parte da solução do Brasil. Não é a única solução, é claro, mas faz parte. Você tem aí aproximadamente 28% da população brasileira, quase um terço, que essa população tem capacidade de consumir. Ótimo, que maravilha. Mas ela também tem capacidade de produzir, né? E eu acho que esses seriam os principais destaques que eu deixo aqui, né, para a gente conversar um pouco depois. Obrigado. Bom, agradeço muito as duas apresentações, acho que se completam bem com essa visão histórica, essa visão econômica hoje sobre a região. Pedindo primeiro ao Fernando que detalhasse um pouquinho mais, ele já deu um bom destaque sobre a transnordestina. Você considerou aí a obra de maior impacto na região. E levantasse abordasse outro ponto. Se a gente pega o Maranhão especificamente, o Maranhão, ao longo aí das últimas décadas, ele recebeu tudo aquilo que, digamos, pela teoria de desenvolvimento convencional, precisaria para desenvolver. Grandes empresas, a parte logística bem definida. O que falta para que esses investimentos resultem em desenvolvimento específico? E qual é o risco que você tem, eventualmente, de que novos investimentos dentro da visão convencional não levem ao desenvolvimento? Quais os cuidados que tem que se tomar? Tem uma frase interessante que a gente às vezes vê na camisa, porque são aquelas brincadeiras, né? No carnaval, que é assim, dinheiro não é tudo, mas é 100%, né? Mas o que eu acho interessante destacar assim, é que dinheiro não é tudo. Realmente. A gente tem uma série de questões, né, que tem que ser tratadas, que vão a questão não só o dinheiro puro em si, né, é o uso dele, né. Então temos uma série de questões, né, que a gente vê que estão funcionando bem, né. Eu vou citar, acho que gosto de dar uns exemplos de destaque, né. A gente tem aí o exemplo do Estado de Sergipe, um processo de estruturação bem interessante na parte de gestão pública. O Estado de Pernambuco, eles até receberam premiação por isso, né. E que isso faz uma diferença e ajuda, né, no processo, né, de você ter uma entrada de um volume grande de recursos num determinado estado, né. Acontecem vazamentos, né, acontecem. Se você tem a maior parte da cadeia metal-mecânica, né, instalada no sudeste do Brasil e no sul do Brasil, e você vai precisar de uma série de produtos, vão ter lá, se não se instalar as indústrias no local, que vão fornecer, você vai ter vazamento de recursos. Isso é normal acontecer, né. Mas os recursos que ficam na região, eles têm que ser tratados de uma maneira, né, em que você observe, né, toda essa questão de que, olha, não é só esse grande projeto que vai solucionar o problema do baixo IDH, não é só esse grande projeto que vai solucionar, não é, a questão dos indicadores ruins, né, que você tem em um determinado estado ou município, né. Você tem que mudar, né, a visão, muitas vezes, de quem está na gestão, né. Não é algo simples. Só que eu gosto sempre de lembrar um detalhe, né? Eu sou um funcionário público concursado do BNDES. Ninguém de vocês aqui votou em mim. Ninguém votou. Só que o governante foi eleito pela população. Então a gente tem que trabalhar com eles, porque eles são democraticamente os representantes da população, né? A gente alerta, né? Mas no final quem tem que bater o martelo é o governo do estado, né? É o município. A gente induz, sim, a gente trabalha à vontade, mas essas decisões têm que ser tomadas por governantes. Então acho que o principal desafio é essa mobilização, essa sensibilização, né, de governantes a respeito desses problemas e o alerta, né, e abrir a oportunidade. Olha, tem recurso financeiro. Isso é um ponto importante, que o dinheiro não falta, só que o dinheiro não é tudo. Ele não é o 100%.
Você falou que no início era mais uma política social e hoje se busca com o microcrédito criar o empreendedorismo. Eu lembro alguns anos atrás, talvez uns 10, 15 anos atrás, que a política social mais efetiva de Sergipe era você dar um casal de bode para uma família, daí a família usava o leite, tudo lá, e se comprometia a devolver para o Estado um casal de bode. Era eficiente, dava os seus resultados. Né? Hoje, qual é a realidade que se tem do microcrédito em relação a gerar riqueza sustentável? Eu, inclusive, não citei o microcrédito, exatamente porque eu queria dar uma visão muito clara do que é o Nordeste em relação a projetos de impacto estruturante dos estados, né, como foi dito também pelo colega Fernando. Vocês veem claramente como todos os projetos financiados pelo BNDES, se a gente fosse aqui também fazer a mesma analogia das aplicações, que você tem 70% concentrado em grandes projetos, mas quantitativamente 90% está desmembrado em número substancial de projetos, onde o Crédito Amigo também é. Hoje nós fazemos 2 bilhões de desembolso de microcrédito, com mais de 2 milhões de beneficiários, seja ele da informalidade ou da firma individual, com a inadimplência inferior a 1%, gerando a circularização da economia, mas ao mesmo tempo você vê do outro lado da pirâmide uma concentração muito forte de operações de impacto nas regiões metropolitanas. O Nordeste hoje são 1.990 municípios. Será que tem que ser feito, e aí que é o grande exercício dos governos e os PPAs, tem que ser previsto isto, é a desconcentração do desenvolvimento econômico das regiões metropolitanas. E aí onde você vê o microcrédito, aí onde vem o cartão do BNDES para a micro e pequena empresa, onde vê os financiamentos do FNE da micro e pequena empresa, 2.990 municípios. Porque 68% dos municípios do Nordeste é semiárido. E vale a pena fazer o desenvolvimento concentrado nessa economia e a pobreza continuar nas nossas regiões, aí é onde é que vem a microfinança. E recentemente mesmo nós fomos, o nosso programa de microfinança, que é o Crédito Amigo, que é feito em parceria com o BNB e um OCIP, que é o Instituto Nordeste Cidadania, acabou de ser contemplado agora pelo Planet Hate como a maior prática de inclusão social do Brasil, compromisso de longo prazo com metas sociais avançadas e uma gestão eficiente da distribuição social dos recursos. É importante, mas ela tem que ser colocada, a cultura dessa microfinança, como se fosse uma diversidade empreendedora. Quer dizer, ele começa com aquela microfinança, depois se torna uma firma individual, e por consequência depois ela vai virar uma micro e pequena empresa, mas ela sozinha ela não vai conseguir fazer isso. Ela consegue integrando numa política de infraestruturas e de projetos estruturantes que passam a inserir na economia essas pessoas, porque senão vira meramente subsistência. Então a capacidade de consumo dessas pessoas, ela não tem que ter a visão meramente de que eu vou comprar uma geladeira da linha branca porque deu IPI, eu vou transformar esse meu negócio em gerar receita própria e não vou reinvestir no próprio negócio. Por isso que o crédito assistido orientado é importante. Sabe qual é a visão mais estratégica do Crédito Amigo? O envolvimento do empreendedor na importância dele ter a sua poupança, para não virar consumismo. Então ele tem que transformar aquela poupança em capacidade de gerar capital para que haja os investimentos necessários para ele ampliar o negócio. E a gente vê essa diferença do Nordeste e resto do Brasil. Vou citar, por exemplo, o crédito rural. Centro-Oeste e Sul, e aí tem o FCO do Banco do Brasil, e eu sei que o BNDES também faz, a maioria dos recursos do crédito rural na região Centro-Sul, sabe para que é? Custeio. Por que custeio? Porque a infraestrutura já existe. Já foi implantado nessa, historicamente, que essas pessoas, eu falo iniciativa privada, seja de qual tamanho for, compare o Pronafiano do Nordeste com o Pronafiano do Sul e Sudeste, para ver a diferença. O nosso recurso do Pronaf, 85% é para infraestrutura e 15% para custeio. O do Centro-Sul é inverso, é para o custeio, não precisa mais de investimento. Olha como a gente está atrás. A mesma coisa a questão do microcrédito.
A gente não pode só pensar em financiar o capital de giro, tem que mostrar a eles a necessidade de que ele retroalimente o seu negócio com a capacidade de guardar dinheiro e reinvestir no seu próprio negócio. Então eu acho que o sucesso do microfinança, do Crédito Amigo, é basicamente isso. E digo também que, no nosso entender, isso nos últimos 10 anos vem evoluindo muito, e aí o poder público tem uma influência importante nesse aspecto. Eu lembro bem que no passado havia guerra fiscal dos governadores do Nordeste, considerando que as pessoas, os empreendedores, vinham para o Nordeste por 2 fatores: ou mão de obra mais barata, ou incentivo fiscal. Hoje a gente já vê uma outra realidade. Ainda é importante a isenção fiscal, e eu sei que o Paranhos vai falar sobre isso, mas o que é que leva ao interesse dos investidores vir para o Nordeste? Primeiro, atração de investimentos a partir desses projetos de infraestrutura. Segundo, capacidade de consumo, e aí o setor de serviço e comercial também tem fundamentação disso. Reflexo da gestão política, confiança nos governos dos estados. Investidores não vão vir para regiões que eles não confiem na capacidade dos seus empreendedores políticos. E aí é fundamental alguns estados, como já foi citado, Pernambuco, a Bahia evoluiu muito também isso, o Maranhão tem evoluído muito nessa capacidade, Sergipe também tem, e aí nós vimos aí pelos números apresentados pelo BNDES, uma participação mínima de 4,5% dos recursos nesses estados, que não tinham nem 1% dos recursos do BNDES. Isso traduz também no FNE. Coincidentemente, os números são os mesmos, 4,5% mínimo e 30% máximo. Infraestrutura, já foi citado aqui, que é fundamental. E essa oportunidade de concentração do recurso da região metropolitana, que eu acho que é fundamental, gente. Vocês não convivem no Nordeste, eu vou muito nas capitais, não pensem que o Nordeste é diferente de São Paulo, não. Você tem que fazer um compromisso de manhã ou outra tarde, porque você não consegue rodar com carro nas capitais mais. E aí é onde vem a importância da atração de investimentos das regiões entre 200 a 500 mil habitantes. Está crescendo mais do que as capitais, só que não está visto isso em números, porque as oportunidades começam a surgir. As universidades indo para a interiorização, aí vale a pena a capacitação dessas pessoas, né, na capacidade de estar ali na sua própria cidade, sendo formado. Eu acho que ninguém faz desenvolvimento se não for com a educação. Tudo começa com a educação. E a educação começa da base. E a base são os municípios. Eu vou tirar uma semana de férias para tentar entender o Piauí, que é um estado gigante, um estado desde os anos 90. Quando você conversa lá com o pessoal de churros, fala, pô, o melhor churros do Nordeste é Piauí. Agora, quando você vê os melhores modelos de escola também, Piauí. Me parece um estado redondinho. Então, um dia eu vou tentar entender lá o fenômeno do Piauí também, que é muito interessante. Bom, estamos aqui com o tempo meio estourado aqui. Queria agradecer muito os 2 palestrantes aí, mas 2 visões muito importantes para a gente conseguir entender esse tudo do Nordeste. Vamos partir para a terceira etapa aí.